Larissa corria de um lado para outro no luxuoso hotel em pleno centro da cidade. A decoração reluzente refletia o glamour de hóspedes ilustres, dos quais muitos ela conhecia pelo nome. O som dos saltos altos ecoava pelo saguão, e as risadas misturavam-se ao tilintar dos talheres no restaurante. Apesar da agitação contagiante, Larissa se sentia presa em sua rotina extenuante, atendendo a pedidos e enfrentando o olhar ardiloso de sua colega Natália, que sempre parecia estar à espreita, pronta para jogar uma sombra sobre seu brilho. Uma tarde, enquanto ajeitava algumas toalhas na recepção, um grito cortou o ar. Socorro! Um homem idoso, Alberto, desabou no chão, as pernas não suportando mais o peso dele. O caos se instalou. Corações acelerados, rostos pálidos. Larissa, quase que instintivamente, se lançou para o centro da cena. Com suas habilidades de primeiros socorros, lembrou-se de cada passo. O frio na barriga só aumentava. Ela posicionou suas mãos no peito de Alberto e começou a realizar as compressões, contando os números em sua mente, cada batida ecoando com urgência. O choque da situação transformou aquele saguão elegante em um campo de batalha. Os seguranças se apressaram e hóspedes observavam com o rosto marcado pela preocupação. Larissa sentia seu coração disparar. Ela olhou para o rosto pálido de Alberto e um nó se formou na garganta. Mas não era hora de hesitar. Após o que pareciam intermináveis minutos, Alberto recobrou a consciência, tossindo e respirando profundamente. Um suspiro de alívio coletivo envolveu todos ao redor, e o ambiente que estava em erupção passou a voltar à normalidade. No fundo, no entanto, um par de olhos misteriosos observavam Larissa. Eduardo, o filho de Alberto, mantinha-se à distância. Ele parecia intrigado com a bondade dela. Enquanto Larissa se recuperava da adrenalina, Eduardo se aproximou, uma conexão instantânea acendendo entre eles. Seu sorriso tinha calor, um mistério que a atraía. No entanto, Eduardo guardava um segredo que mudaria tudo, uma identidade que ele não estava pronto para revelar. Mas, como tudo que brilha, a vida de Larissa não tardou a ser afetada pelo lado sombrio do ambiente ao seu redor. Rumores começaram a circular no hotel. Boatos maldosos insinuavam que ela estava se aproveitando de Alberto. E uma denúncia anônima veio à tona, elevando a pressão social e colocando seus dias de trabalho em risco. Natália, observadora, parecia se deleitar com cada momento que trazia sofrimento a Larissa, como se estivesse em um espetáculo. Nesse redemoinho de confusão, uma nova verdade surgiu. Larissa descobriu segredos obscuros sobre sua mãe, que a havia abandonado em circunstâncias misteriosas. Cada pedaço da história a conectava a Eduardo de uma forma que parecia impossível. O que começara como um mero acaso, agora se desenrolava em um labirinto de sentimentos e descobertas. E quando tudo parecia prestes a desabar, Larissa ouviu um sussurro que a fez parar. Você sabia que Alberto não é apenas um idoso, mas um homem que pode mudar sua sorte de uma vez por todas? A frase reverberou em sua mente, trazendo novas perguntas e um futuro incerto à espreita. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Larissa ficou ali com os pensamentos aos mil, quando sentiu o sussurro ecoando em sua mente. Alberto pode mudar sua sorte. O que isso queria dizer?
Enquanto tentava juntar as peças, o ambiente ao redor parecia se desvanecer. Eduardo, que havia se aproximado, notou a expressão confusa dela e tomou a mão dela, como se a conexão que tinham pudesse desatar todos os nós que apertavam seu coração. "O que você ouviu?" ele questionou, a voz carregada de preocupação. Larissa hesitou, mas a força do olhar dele estava a instigar mais segredos. Só algo que alguém disse. Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, uma gritaria invadiu o saguão do hotel. Um homem, de aparência tensa e suada, entrou em cena. Ele estava gritando, gesticulando freneticamente, e todos voltaram a olhar. O caos retornou de repente. A figura se aproximou de Alberto, que se recuperava em um canto, uma máscara de confusão no rosto. "Você! Onde está sua fortuna? Me pague o que deve!" O silêncio ficou denso. Larissa nunca tinha visto aquele homem antes, mas sua voz era uma lâmina afiada, cortando a diversão que havia ali. Eduardo, que a protegia instintivamente, se destacou na multidão. "Calma, por favor. O que aconteceu?" O homem, em uma fração de segundo, virou-se para Eduardo e a expressão em seu rosto se transformou. "Você! Se não fosse você, seu pai estaria a salvo." O homem apontou furiosamente para o Alberto. Era como se o tempo estivesse congelado. Larissa sentiu o coração disparar, seu corpo reagindo à tensão no ar. O homem estava insinuando que Alberto e Eduardo estavam envolvidos em algo mais sério do que pareciam. Alberto, ainda trêmulo, levantou a cabeça lentamente. "O que você quer dizer com isso, Paulo?" A voz dele estava carregada de um medo genuíno. Larissa observou, perplexa, enquanto novas peças de um quebra-cabeça desconhecido começavam a se encaixar. Eduardo, por sua vez, estava visivelmente abalado, e Larissa não sabia se ele estava pronto para lidar com as verdades que estavam surgindo. "Você sabe muito bem do que estou falando. O acordo não foi cumprido. Sua ambição destruiu tudo." Paulo gritou, as palavras fluindo com uma intensidade que deixou todos sem fôlego. Havia algo obscuro ali, algo que ligava Alberto e Eduardo de maneira que Larissa nunca poderia imaginar. "Eu não fiz nada. Você não pode me acusar assim." Eduardo mal conseguia conter a raiva. Os murmúrios na multidão começaram, rostos de espanto e julgamento se unindo em um coro de suposições. O pânico subiu e Larissa começou a sentir a pressão de tudo aquilo. O chão parecia instável sob seus pés. "Você sabia? Você estava ciente de tudo isso, não é?" O tom de Paulo se tornara mais baixo, mas cada palavra era uma faca afiando um conflito interno entre Eduardo e Alberto. Larissa observou enquanto a masculinidade e o orgulho se chocavam, expondo segredos que deveriam permanecer enterrados. Seu estômago se revirou e ela percebeu que estava no centro de algo muito maior do que sempre acreditou. "Você não entende", Eduardo respondeu com desespero. "Eu nunca quis isso." A chave de tudo parecia estar em suas palavras, mas o que ele queria dizer? Larissa estava perdida em um mar de incertezas, enquanto via as camadas da vida dele se desfazerem. E então, como um relâmpago em meio à escuridão, Paulo gritou: "A verdade irá à tona, e quando isso acontecer, estarei esperando." E assim, a tensão atingiu o pico, e de repente, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que Larissa podia ouvir suas batidas cardíacas. O que aquela confissão significava? Quais verdades estavam prestes a se revelar? E qual seria o papel dela nesse jogo complicado de mentiras e segredos? O olhar de Eduardo, em particular, deixou Larissa com uma sensação indesejada. Ele sabia mais do que havia contado. Uma nova onda de incerteza envolveu seu coração, e a única coisa que ela sabia era que o futuro estava prestes a ser reescrito. O silêncio estava tão pesado que Larissa poderia ouvi-lo em sua própria mente. O olhar de Eduardo se encontrava com o dela, cheio de emoções. Mas agora havia algo mais. Ele estava mais tenso do que nunca.
E naquele momento, Paulo, o homem que interrompeu tudo, parecia estar se preparando para liberar uma bomba que ninguém estava esperando. Alberto, você precisa me contar a verdade, Paulo gritou. A raiva em sua voz era quase palpável. Alberto hesitou, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse mudar o destino de todos ali. A multidão estava sem fôlego, os olhares pesados, e tudo o que Larissa conseguia pensar era sobre como aquelas revelações poderiam arruinar tudo o que ela conhecia. Você não entende, Alberto começou, mas seu rosto estava tão pálido que Larissa achou que ele poderia desmaiar novamente. Eu não queria que você soubesse que eu sou o verdadeiro responsável por... A frase morreu em seus lábios, como se um peso o impedisse de continuar. O murmúrio da multidão cresceu, e Larissa começou a sentir um nó no estômago. Por que você não me disse que era seu pai? Paulo explodiu. Sua frustração já não continha limites. Você não pode continuar vivendo essa mentira, Alberto. Essa custa caro. As palavras soaram como um trovão no saguão do hotel. Todos os olhares estavam fixos na cena, se desenrolando à sua frente. Eduardo ficou paralisado, e quando finalmente falou, sua voz soou quebrada. Isso não pode ser verdade, pai. A empresa, nós temos que resolver isso juntos. O desespero em sua voz tocou Larissa, mas ao mesmo tempo, um vazio crescia dentro dela. Tudo o que acreditava sobre Eduardo e sua família estava desmoronando. Oi? Larissa sussurrou quase para si mesma. Você está falando sobre um acordo? Que acordo? A sua voz tremia, mas a necessidade de respostas a empurrava para a frente. O olhar de Eduardo estava agora cheio de dor, e ele parecia lutando entre a lealdade à família e o amor que estava criando por ela. Por favor, Larissa, isso não é o que você está pensando. Mas seu próprio pai o estava acusando de algo terrível, e essa era uma batalha que eles estavam longe de vencer. Quando Paulo fez um movimento rápido, sua mão encontrou o bolso da jaqueta enquanto um tiro ecoou pelo saguão. Larissa viu a expressão de horror se espalhar pelo rosto de Eduardo. O corpo dele se ergueu como se estivesse prestes a proteger seu pai, mas a confusão se transformou em caos. As pessoas começaram a gritar, algumas se jogando ao chão, outras correndo. O barulho era ensurdecedor. Larissa sentiu o desespero a envolver, como se um manto pesado estivesse caindo sobre ela. O impacto do tiro reverberou em seu corpo, e tudo o que ela queria era fugir. Mas seus pés não se moviam. Então, caiu uma ficha que fez o mundo dela girar. A pistola nas mãos de Paulo não era apenas uma ameaça. Ele estava envolvido em algo muito maior do que um simples acordo quebrado. Havia um brilho maligno em seu olhar enquanto ele desafiava Alberto. O que mais ele sabia? Larissa piscou rapidamente, tentando processar a intensidade da situação. "Eduardo, corra!" gritou ela, mas a cena se tornava cada vez mais distorcida. A tensão no ar era opressiva, as palavras de Paulo como correntes que prendiam todos ali. "Você não pode..." Alberto tentou dizer, mas a voz dele falhava com o peso de um segredo que não deveria existir e que poderia explodir a qualquer momento. A verdadeira natureza de Alberto, a conexão íntima dele com Paulo e a revelação sombria do passado começaram a girar na mente de Larissa. Ela não sabia quem realmente era Eduardo, nem as profundezas de sua família. As sombras de mentiras e traições se desenrolavam, e ela se sentia perdida em um labirinto onde nada fazia sentido. E quando tudo parecia que estouraria de vez, um grito atravessou a confusão. "Parem! Precisamos esclarecer isso agora!" O som rasgou o ar, mas Larissa não podia se concentrar. Um frio na espinha a avisava que as verdades que estavam por trás de toda essa confusão podiam limpar ou arruinar suas vidas para sempre. Tudo estava prestes a mudar, e a única certeza que restava era que nada mais seria como antes. O silêncio estava tão pesado que Larissa poderia ouvi-lo em sua própria mente.
O olhar de Eduardo se encontrava com o dela, cheio de emoções. Mas agora havia algo mais. Ele estava mais tenso do que nunca. E naquele momento, Paulo, o homem que interrompeu tudo, parecia estar se preparando para liberar uma bomba que ninguém estava esperando. Alberto, você precisa me contar a verdade, Paulo gritou. A raiva em sua voz era quase palpável. Alberto hesitou, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse mudar o destino de todos ali. A multidão estava sem fôlego, os olhares pesados, e tudo o que Larissa conseguia pensar era sobre como aquelas revelações poderiam arruinar tudo o que ela conhecia. Você não entende... Alberto começou, mas seu rosto estava tão pálido que Larissa achou que ele poderia desmaiar novamente. Eu não queria que você soubesse que eu sou o verdadeiro responsável por... A frase morreu em seus lábios, como se um peso o impedisse de continuar. O murmúrio da multidão cresceu, e Larissa começou a sentir um nó no estômago. Por que você não me disse que era seu pai? Paulo explodiu. Sua frustração já não continha limites. Você não pode continuar vivendo essa mentira, Alberto. Essa custa caro. As palavras soaram como um trovão no saguão do hotel. Todos os olhares estavam fixos na cena, se desenrolando à sua frente. Eduardo ficou paralisado, e quando finalmente falou, sua voz soou quebrada. Isso não pode ser verdade, pai. A empresa, Nós temos que resolver isso juntos. O desespero em sua voz tocou Larissa. Mas ao mesmo tempo um vazio crescia dentro dela. Tudo o que acreditava sobre Eduardo e sua família estava desmoronando. Oi? Larissa sussurrou quase para si mesma. Você está falando sobre um acordo? Que acordo? A sua voz tremia, mas a necessidade de respostas a empurrava para a frente. O olhar de Eduardo estava agora cheio de dor, e ele parecia lutando entre a lealdade à família e o amor que estava criando por ela. Por favor, Larissa, isso não é o que você está pensando. Mas seu próprio pai o estava acusando de algo terrível, e essa era uma batalha que eles estavam longe de vencer. Quando Paulo fez um movimento rápido, sua mão encontrou o bolso da jaqueta enquanto um tiro ecoou pelo saguão. Larissa viu a expressão de horror se espalhar pelo rosto de Eduardo. O corpo dele se ergueu como se estivesse prestes a proteger seu pai, mas a confusão se transformou em caos. E então, como um estilhaço de vidro, o tiroteio se intensificou. Um homem, até então no fundo do saguão, saltou para a frente. Mas ao invés de se juntar ao tumulto, ele apontou para Paulo. Parem! Não façam isso! A presença dele inesperadamente fez a multidão hesitar. Larissa ficou em choque. Quem era aquele? Victor! Paulo gritou, o nome cortando o ar como uma adaga. Larissa olhou para Eduardo. O nome parecia ter um peso terrível, e Eduardo, por sua vez, estava pálido como uma folha. Você não deveria estar aqui. Uma tensão pesada se instalou. Victor continuou, com os olhos ardendo de emoção. Você não vai levar essa família à ruína. Você não sabe o que realmente está em jogo. Ele se virou para Alberto, quase implorando. Você precisa contar a verdade agora. Alberto, visivelmente abalado, finalmente murmurou. Eu só queria proteger vocês. Eu sou o responsável por tudo isso. O acidente, as mentiras, foi tudo por causa daquele dia. E enquanto as palavras escapavam, Larissa sentiu que uma fissura aberta começou a se transformar em um abismo. Você está mentindo! Paulo rosnou, a ira em seu olhar queimando como um fogo descontrolado. Mas Larissa notou o tremor em sua voz. Era medo, não apenas raiva. E a revelação que brotava parecia mais sombria a cada segundo. Você está falando do acidente em que... Eduardo começou, mas não conseguiu terminar. O ambiente ficou pesado. Os rostos ao redor pareciam atordoados. Sim, e se você soubesse que Victor é mais do que você imagina, o que você diria se eu te contasse que ele é seu irmão? A voz de Alberto cortou a confusão, fazendo o saguão do hotel congelar em silêncio absoluto.
Um choque percorreu a multidão e Larissa sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Vitor, um estranho antes, agora era um laço de sangue. A verdade saltou como um relâmpago. Claramente, Paolo e Alberto não eram os únicos envolvidos em segredos obscuros. As peças desse quebra-cabeça se encaixavam em algo muito maior do que um simples conflito familiar. Histórias de traição e redenção estavam prestes a serem reveladas. E Larissa percebeu que seu lugar nesse drama não era apenas o de espectadora. A respiração que saiu de sua boca foi quase um sussurro, enquanto a realidade lhe golpeava. Tudo o que sabia sobre Eduardo, sobre ela mesma, estava prestes a ser reescrito. E mais uma vez, com o coração acelerado, ela percebeu que nenhum deles poderia escapar das consequências dessas revelações. O tempo estava se esgotando e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O silêncio estava tão pesado que Larissa poderia ouvi-lo em sua própria mente. O olhar de Eduardo se encontrava com o dela, cheio de emoções. Mas agora havia algo mais. Ele estava mais tenso do que nunca. E naquele momento, Paulo, o homem que interrompeu tudo, parecia estar se preparando para liberar uma bomba que ninguém estava esperando. Alberto, você precisa me contar a verdade! Paulo gritou. A raiva em sua voz era quase palpável. Alberto hesitou, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse mudar o destino de todos ali. A multidão estava sem fôlego, os olhares pesados, e tudo o que Larissa conseguia pensar era sobre como aquelas revelações poderiam arruinar tudo o que ela conhecia. Você não entende? Alberto começou, mas seu rosto estava tão pálido que Larissa achou que ele poderia desmaiar novamente. Eu não queria que você soubesse que eu sou o verdadeiro responsável por... A frase morreu em seus lábios, como se um peso o impedisse de continuar. O murmúrio da multidão cresceu e Larissa começou a sentir um nó no estômago. Por que você não me disse que era seu pai? Paulo explodiu. Sua frustração já não continha limites. Você não pode continuar vivendo essa mentira, Alberto. Essa custa caro. As palavras soaram como um trovão no saguão do hotel. Todos os olhares estavam fixos na cena se desenrolando à sua frente. Eduardo ficou paralisado, e quando finalmente falou, sua voz soou quebrada. Isso não pode ser verdade, pai. A empresa, nós temos que resolver isso juntos. O desespero em sua voz tocou Larissa. Mas, ao mesmo tempo, um vazio crescia dentro dela. Tudo o que acreditava sobre Eduardo e sua família estava desmoronando. Oi, Larissa sussurrou quase para si mesma. Você está falando sobre um acordo? Que acordo? A sua voz tremia, mas a necessidade de respostas a empurrava para frente. O olhar de Eduardo estava agora cheio de dor, e ele parecia lutando entre a lealdade à família e o amor que estava criando por ela. Por favor, Larissa, isso não é o que você está pensando. Mas seu próprio pai o estava acusando de algo terrível. E essa era uma batalha que eles estavam longe de vencer. Quando Paulo fez um movimento rápido, sua mão encontrou o bolso da jaqueta, enquanto um tiro ecoou pelo saguão. Larissa viu a expressão de horror se espalhar pelo rosto de Eduardo. Seu corpo se ergueu como se estivesse prestes a proteger seu pai. Mas a confusão se transformou em caos. Não, gritou Larissa, mas era tarde demais. O tiro havia disparado. O barulho ecoou, reverberando nas paredes opulentas do hotel. Ela se jogou para o lado, mas tudo ficou em câmera lenta. O que viu em seguida a fez congelar. O projeto de bala não havia atingido ninguém. Em vez disso, o que fez Larissa parar foi o corpo de uma mulher caindo de um dos andares superiores, exatamente onde o tiro havia sido disparado. O impacto foi triunfante e destruidor. A mulher, que ninguém tinha notado até aquele momento, começou a gritar antes de cair, e seu grito foi estridente, como se o próprio tempo tivesse sido rasgado. O estômago de Larissa virou.
Em meio à gritaria e ao pânico, ela reconheceu a mulher. Era Clara, a ex-esposa de Alberto, alguém que havia deixado o hotel para trás e que nas últimas semanas parecia ter aparecido em outras áreas da vida de Eduardo. O rosto de Alberto se contorceu em um mix de horror e arrependimento. "Não, Clara!" ele gritou. O eco de seu sofrimento percorreu o espaço, e Larissa percebeu que aquele grito carregava não só dor, mas também segredos. Eduardo ficou paralisado ao lado dela, cada membro seus estagnados, os olhos fixos no chão onde Clara jazia. Ela estava aqui? O que aconteceu? Sua voz tremia, um misto de confusão e perda. Paulo, que tinha puxado o gatilho de forma instintiva, agora estava completamente letárgico, a realização do ato brutal ameaçando despedaçar qualquer resquício de sanidade que lhe restasse. O tumulto tomou conta do saguão, e enquanto as pessoas começaram a correr em várias direções, Larissa ficou surpresa. Clara era mais do que uma simples ex-esposa. Haviam rumores sobre sua ligação com a fraude que assombrava a empresa de Alberto, e agora parecia que tudo estava interligado em um ciclo de traição e vingança. O olhar de Paulo sobre Alberto indicava que haviam rivalidades muito mais profundas entre eles. Clara, com seu último suspiro, revelaria verdades que enterravam a todos naquela sala. A revelação de que ela sabia mais do que deixara transparecer numa conversa casual fez Larissa se perguntar se todos ali eram cúmplices de uma narrativa ainda não desvelada. A multidão agora trocou olhares nervosos, e o que estava começando como uma revelação terminou em um novo mistério. O hotel, antes vibrante, agora estava mergulhado em uma nuvem de incerteza. Cada um ali dentro carregava uma história que poderia acabar de uma forma ou outra, mas a de Larissa parecia ter sido atada a um fio invisível que ligava essas vidas de maneira twist. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a cena, Larissa sentiu uma inquietação crescente. O que mais não sabemos e onde isso tudo vai nos levar? O aperto em seu peito prometia que a próxima revelação seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. O silêncio estava tão pesado que Larissa poderia ouvi-lo em sua própria mente. O olhar de Eduardo se encontrava com o dela, cheio de emoções, mas agora havia algo mais. Ele estava mais tenso do que nunca, e naquele momento, Paulo, o homem que interrompeu tudo, parecia estar se preparando para liberar uma bomba que ninguém estava esperando. "Alberto, você precisa me contar a verdade!" Paulo gritou. A raiva em sua voz era quase palpável. Alberto hesitou, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse mudar o destino de todos ali. A multidão estava sem fôlego, os olhares pesados, e tudo o que Larissa conseguia pensar era sobre como aquelas revelações poderiam arruinar tudo o que ela conhecia. "Você não entende?" Alberto começou, mas seu rosto estava tão pálido que Larissa achou que ele poderia desmaiar novamente. Eu não queria que você soubesse que eu sou o verdadeiro responsável por..." A frase morreu em seus lábios, como se um peso o impedisse de continuar. O murmúrio da multidão cresceu e Larissa começou a sentir um nó no estômago. "Por que você não me disse que era seu pai?" Paulo explodiu. Sua frustração já não continha limites. "Você não pode continuar vivendo essa mentira, Alberto. Essa custa caro." As palavras soaram como um trovão no saguão do hotel. Todos os olhares estavam fixos na cena se desenrolando à sua frente. Eduardo ficou paralisado, e quando finalmente falou, sua voz soou quebrada. "Isso não pode ser verdade, pai. A empresa, nós temos que resolver isso juntos." O desespero em sua voz tocou Larissa, mas ao mesmo tempo um vazio crescia dentro dela. Tudo o que acreditava sobre Eduardo e sua família estava desmoronando. "Oi?" Larissa sussurrou quase para si mesma. "Você está falando sobre um acordo? Que acordo?"
A sua voz tremia, mas a necessidade de respostas a empurrava para a frente. O olhar de Eduardo estava agora cheio de dor, e ele parecia lutando entre a lealdade à família e o amor que estava criando por ela. Por favor, Larissa, isso não é o que você está pensando. Mas seu próprio pai o estava acusando de algo terrível, e essa era uma batalha que eles estavam longe de vencer. Quando Paulo fez um movimento rápido, sua mão encontrou o bolso da jaqueta enquanto um tiro ecoou pelo saguão. Larissa viu a expressão de horror se espalhar pelo rosto de Eduardo. Seu corpo se ergueu como se estivesse prestes a proteger seu pai, mas a confusão se transformou em caos. "Não!" gritou Larissa, mas era tarde demais. O tiro havia disparado. O barulho ecoou, reverberando nas paredes opulentas do hotel. Ela se jogou para o lado, mas tudo ficou em câmera lenta. O que viu em seguida a fez congelar. O projeto de bala não havia atingido ninguém. Em vez disso, o que fez Larissa parar foi o corpo de uma mulher caindo de um dos andares superiores, exatamente onde o tiro havia sido disparado. O impacto foi triunfante e destruidor. A mulher, que ninguém tinha notado até aquele momento, começou a gritar antes de cair, e seu grito foi estridente, como se o próprio tempo tivesse sido rasgado. O estômago de Larissa virou. Em meio à gritaria e ao pânico, ela reconheceu a mulher. Era Clara, a ex-esposa de Alberto, alguém que havia deixado o hotel para trás e que nas últimas semanas parecia ter aparecido em outras áreas da vida de Eduardo. O rosto de Alberto se contorceu em um mix de horror e arrependimento. "Não, Clara!" ele gritou. O eco de seu sofrimento percorreu o espaço, e Larissa percebeu que aquele grito carregava não só dor, mas também segredos. Eduardo ficou paralisado ao lado dela, cada membro seus estagnados, os olhos fixos no chão onde Clara jazia. Ela estava aqui? O que aconteceu? Sua voz tremia, um misto de confusão e perda. Paulo, que tinha puxado o gatilho de forma instintiva, agora estava completamente letárgico. A realização do ato brutal, ameaçando despedaçar qualquer resquício de sanidade que lhe restasse. O tumulto tomou conta do saguão, e enquanto as pessoas começaram a correr em várias direções, Larissa ficou surpresa. Clara era mais do que uma simples ex-esposa. Haviam rumores sobre sua ligação com a fraude que assombrava a empresa de Alberto, e agora parecia que tudo estava interligado em um ciclo de traição e vingança. O olhar de Paulo sobre Alberto indicava que haviam rivalidades muito mais profundas entre eles. Clara, com seu último suspiro, revelaria verdades que enterravam a todos naquela sala. A revelação de que ela sabia mais do que deixara transparecer numa conversa casual fez Larissa se perguntar se todos ali eram cúmplices de uma narrativa ainda não desvelada. A multidão agora trocou olhares nervosos, e o que estava começando como uma revelação terminou em um novo mistério. O hotel, antes vibrante, agora estava mergulhado em uma nuvem de incerteza. Cada um ali dentro carregava uma história que poderia acabar de uma forma ou outra, mas a de Larissa parecia ter sido atada a um fio invisível que ligava essas vidas de maneira twist. Quando o silêncio finalmente caiu sobre a cena, Larissa sentiu uma inquietação crescente. O que mais não sabemos e onde isso tudo vai nos levar? O aperto em seu peito prometia que a próxima revelação seria mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Então, como se os céus tivessem aberto, um novo grito cortou o ar. Larissa se virou, apenas para ver outra figura se aproximando na confusão. Uma mulher desconhecida, com a expressão desesperada. "Vocês têm que me ouvir. Clara não era quem vocês pensavam que era." A multidão parou e todos os olhos se voltaram para a nova chegada. O choque estava estampado nos rostos de todos. "Ela é uma impostora. Eu sou sua irmã." As palavras saíram como um punhal no ar. "O quê?" Larissa olhou para Eduardo, seu coração disparando, enfrentando a realidade que parecia desmoronar ao seu redor. A mulher, com lágrimas de desespero, continuou.
Ela não é a única com segredos. E assim, a cena se desdobrou em um novo abismo de revelações. Quem era aquela mulher? O que mais estava oculto? A verdade, cheia de reviravoltas, era um labirinto que os engoliria. E Larissa tinha certeza de que, nesse jogo de mentiras e traições, ninguém estava a salvo. O silêncio estava tão pesado que Larissa poderia ouvi-lo em sua própria mente. O olhar de Eduardo se encontrava com o dela, cheio de emoções, mas agora havia algo mais. Ele estava mais tenso do que nunca. E naquele momento, Paulo, o homem que interrompeu tudo, parecia estar se preparando para liberar uma bomba que ninguém estava esperando. "Alberto, você precisa me contar a verdade", Paulo gritou. A raiva em sua voz era quase palpável. Alberto hesitou, como se cada palavra que saísse de sua boca pudesse mudar o destino de todos ali. A multidão estava sem fôlego, os olhares pesados, e tudo o que Larissa conseguia pensar era sobre como aquelas revelações poderiam arruinar tudo o que ela conhecia. "Você não entende?", Alberto começou, mas seu rosto estava tão pálido que Larissa achou que ele poderia desmaiar novamente. Eu não queria que você soubesse que eu sou o verdadeiro responsável por..." A frase morreu em seus lábios, como se um peso o impedisse de continuar. O murmúrio da multidão cresceu, e Larissa começou a sentir um nó no estômago. "Por que você não me disse que era seu pai?" Paulo explodiu. Sua frustração já não continha limites. "Você não pode continuar vivendo essa mentira, Alberto. Essa custa caro." As palavras soaram como um trovão no saguão do hotel. Todos os olhares estavam fixos na cena se desenrolando à sua frente. Eduardo ficou paralisado, e quando finalmente falou, sua voz soou quebrada. "Isso não pode ser verdade, pai. A empresa, nós temos que resolver isso juntos." O desespero em sua voz tocou Larissa. Mas, ao mesmo tempo, um vazio crescia dentro dela. Tudo o que acreditava sobre Eduardo e sua família estava desmoronando. "Oi?", Larissa sussurrou quase para si mesma. "Você está falando sobre um acordo? Que acordo?" A sua voz tremia, mas a necessidade de respostas a empurrava para a frente. O olhar de Eduardo estava agora cheio de dor, e ele parecia lutando entre a lealdade à família e o amor que estava criando por ela. "Por favor, Larissa, isso não é o que você está pensando." Mas seu próprio pai o estava acusando de algo terrível, e essa era uma batalha que eles estavam longe de vencer. Quando Paulo fez um movimento rápido, sua mão encontrou o bolso da jaqueta enquanto um tiro ecoou pelo saguão. Larissa viu a expressão de horror se espalhar pelo rosto de Eduardo. Seu corpo se ergueu como se estivesse prestes a proteger seu pai, mas a confusão se transformou em caos. "Não!", gritou Larissa, mas era tarde demais. O tiro não havia disparado apenas em direção à figura intrusa. Em vez disso, a bala havia avançado em direção a um ponto distante, enquanto um grito ensurdecedor ecoou do andar de cima. "Clara!" A voz de Alberto cortou o ar. Todos os olhares se voltaram para o corrimão, onde uma figura caía, única e esquálida. Era Clara, a mulher que ninguém sabia que estava ali. Era um golpe de realidade que deixou todos em choque. Larissa sentiu sua respiração faltar. O corpo dela colidiu com o chão, e o impacto rompeu o clima de tensão, transformando tudo em um mar de pânico. A multidão gritou, alguns caindo de joelhos, outros correndo. O hotel agora um campo minado de medo e desespero. Eduardo ficou paralisado, o olhar vazio fixado no corpo de Clara, enquanto a verdade sobre quem ela realmente era começava a ganhar vida. Mas não foram somente as pessoas que presenciaram a cena que estavam em choque. Larissa também sentiu uma onda de impotência percorrer seu corpo, um nó se formando em sua garganta. Ela sabia demais. Uma voz sussurrou atrás de Larissa, quebrando o silêncio tenso que se instalou. Era a mulher que havia afirmado ser irmã de Clara. Ela tinha provas do que o seu pai realmente fez.
As palavras dela eram como facas cortando as esperanças que Larissa ainda tinha. Provas de quê? O que você quer dizer? Larissa confrontou a mulher, a raiva brotando. Tudo parecia um pesadelo em que ela não conseguia acordar. Quem é você? Eu sou Sofia, e Clara estava prestes a revelar tudo. A tensão em seu tom era palpável. Larissa sentiu seus joelhos fraquejarem. Ela estava envolvida num esquema de manipulação que envolve Alberto e Paulo. Um esquema que pode enterrar todos vocês. E agora que ela está morta, as verdades morrerão com ela. As palavras de Sofia ecoaram como um trovão em sua mente. As peças estavam se encaixando rapidamente. Todo mundo ali estava conectado por um fio invisível, um fio de mentiras. Larissa não sabia em quem confiar. Eduardo a olhava com o desespero, mas a desconfiança batia em seu peito com a força de uma tempestade. Paulo parecia um homem perdido. Suas mãos tremiam enquanto olhava para o corpo sem vida de Clara. Se você sabe algo, precisa nos ajudar. Eduardo implorou a Sofia, a súplica em sua voz parecendo um pedido de socorro. Mas a mulher balançou a cabeça. Fugir não dará mais jeito. As verdades virão à tona, e quando isso acontecer, será devastador. Larissa mal conseguia raciocinar. Tudo mudara instantaneamente. Cada segredo, cada revelação, cada emoção tinha um peso novo. As mentiras estavam prestes a se despedaçar, e a única coisa que restava era uma questão. O que mais estava escondido nas sombras? Com um arrepio percorrendo o corpo, Larissa percebeu que nesse jogo ninguém estava a salvo, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. O silêncio que se seguiu à declaração de Sofia era tão profundo que Larissa podia ouvir seu próprio coração batendo, tão acelerado e atordoado que parecia um tambor. A confusão nos rostos ao redor se transformou em medo e curiosidade. Eduardo olhou para Larissa. A dor em seu olhar falava mais que 1000 palavras. Neste momento, tudo parecia uma montanha-russa de emoções. E a próxima curva era incerta e assustadora. Sofia se adiantou, a voz tremendo. Clara estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ela morreu, mas o que ela sabia não pode morrer com ela. Um murmúrio começou a crescer entre as pessoas. Os olhares trocados revelavam incertezas que pairavam no ar. Larissa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que mais não sabiam, no entanto, antes que qualquer um pudesse digerir a informação, um grito cortou a tensão, vindo do fundo do saguão. Não, não, não! Tudo isso é mentira! A figura de um homem emergiu da multidão, seus olhos arregalados e revolta escrita em seu rosto. Era Miguel, um dos seguranças do hotel, um homem comum, mas que estava ali desde o início do tumulto. Miguel, o que você está fazendo aqui? Larissa perguntou confusa. Clara não era uma impostora, ela era minha mãe. As palavras de Miguel rasgaram o ambiente. O efeito foi imediato. Os murmúrios se tornaram gritos, como se uma represa tivesse se rompido. Ela tentou proteger a família. Ela sabia que Paulo estava tramando algo. O ar ficou pesado. Eduardo olhou para Larissa, paralisado pela revelação. Sua mãe? Miguel, você está dizendo que Clara é sua mãe? Como isso é possível? A incredulidade escorria por suas palavras como um rio de dúvidas. Ela me abandonou. Eu não sabia onde ela estava, mas ela vinha me avisando sobre algo terrível. Ela sabia do plano de Alberto e Paulo. Miguel continuou, a voz carregada de fervor. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela sempre dizia que precisava me proteger. Mas agora ela está morta e vocês estão todos envolvidos na mesma teia de mentiras. O saguão se transformou em um tribunal de emoções. A tensão era palpável. Larissa se sentiu perdida. O que Miguel dizia fazia suas crenças desmoronarem. Clara, a mulher que todos pensavam conhecer, não era quem parecia. Era a mãe de Miguel e havia construído uma vida de segredos. Eva, uma colega de trabalho de Larissa, gritou. Se Clara era mãe de Miguel,
Então o que isso diz sobre o que Alberto fez? Ele mentiu para nós. Miguel, agora centrado em Alberto, continuou. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Esta família está condenada por sua avareza e mentiras. A verdade sempre vem à tona. Ali, na multidão, Larissa começou a conectar os pontos, seu coração se acelerando. Eduardo estava em pé ao seu lado, os dentes cerrados. O que mais não sabemos, Miguel? O que você e Clara estavam planejando? Mas antes que Miguel pudesse responder, um novo som reverberou pelo saguão. Uma porta se abriu bruscamente. Era um grupo de policiais, armados e determinados. A cena a seguir parecia saída de um filme. Ninguém saía da sala. Todos vocês estão envolvidos em um caso de fraude e homicídio. O clima ficou ainda mais tenso. Vozerio de confusão. Larissa olhou ao redor, sem saber para onde correr. Tudo estava se desmoronando. A verdade que todos temiam estava agora em suas frentes. A mente de Larissa girava, e enquanto o caos se desenrolava, ela pensou: estamos apenas começando a descobrir as camadas desta história, e sombras que nunca imaginei seriam reveladas. E assim, a sala, uma vez cheia de risos e celebração, se tornara um épico de suspeitas e desentendimentos, um jogo de gato e rato, onde as perdas eram de todos. O que viria a seguir? A urgente pergunta pairava no ar, como uma nuvem de tempestade, prestes a desviar o curso da vida de todos ali. O silêncio que se seguiu à declaração de Sofia era tão profundo que Larissa podia ouvir seu próprio coração batendo, tão acelerado e atordoado que parecia um tambor. A confusão nos rostos ao redor se transformou em medo e curiosidade. Eduardo olhou para Larissa, a dor em seu olhar falava mais que 1000 palavras. Neste momento, tudo parecia uma montanha-russa de emoções, e a próxima curva era incerta e assustadora. Sofia se adiantou, a voz tremendo. Clara estava prestes a revelar algo que mudaria tudo. Ela morreu, mas o que ela sabia não pode morrer com ela. Um murmúrio começou a crescer entre as pessoas. Os olhares trocados revelavam incertezas que pairavam no ar. Larissa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que mais não sabia? Mas antes que qualquer um pudesse digerir a informação, um grito cortou a tensão, vindo do fundo do saguão. Não, não, não! Tudo isso é mentira! A figura de um homem emergiu da multidão, seus olhos arregalados e revolta escrita em seu rosto. Era Miguel, um dos seguranças do hotel, um homem comum, mas que estava ali desde o início do tumulto. Miguel? O que você está fazendo aqui? Larissa perguntou confusa. Clara não era uma impostora. Ela era minha mãe. As palavras de Miguel rasgaram o ambiente. O efeito foi imediato. Os murmúrios se tornaram gritos, como se uma represa tivesse se rompido. Ela tentou proteger a família. Ela sabia que Paulo estava tramando algo. O ar ficou pesado. Eduardo olhou para Larissa, paralisado pela revelação. Sua mãe? Miguel, você está dizendo que Clara é sua mãe? Como isso é possível? Ela me abandonou. Eu não sabia onde ela estava, mas ela vinha me avisando sobre algo terrível. Ela sabia do plano de Alberto e Paulo. Miguel continuou, a voz carregada de fervor. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela sempre dizia que precisava me proteger. Mas agora ela está morta e vocês estão todos envolvidos na mesma teia de mentiras. O saguão se transformou em um tribunal de emoções. A tensão era palpável. Larissa se sentiu perdida. O que Miguel dizia fazia suas crenças desmoronarem. Clara, a mulher que todos pensavam conhecer, não era quem parecia. Era a mãe de Miguel e havia construído uma vida de segredos. Eva, uma colega de trabalho de Larissa, gritou. Se Clara era mãe de Miguel, então o que isso diz sobre o que Alberto fez? Ele mentiu para nós. Miguel, agora centrado em Alberto, continuou. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. Esta família está condenada por sua avareza e mentiras. A verdade sempre vem à tona. Ali, na multidão,
Larissa começou a conectar os pontos, seu coração se acelerando. Eduardo estava em pé ao seu lado, os dentes cerrados. O que mais não sabemos, Miguel? O que você e Clara estavam planejando? Mas antes que Miguel pudesse responder, um novo som reverberou pelo saguão. Uma porta se abriu bruscamente. Era um grupo de policiais, armados e determinados. A cena a seguir parecia saída de um filme. Ninguém saía da sala. Todos vocês estão envolvidos em um caso de fraude e homicídio. O clima ficou ainda mais tenso. Vozerio de confusão. Larissa olhou ao redor, sem saber para onde correr. Tudo estava se desmoronando. A verdade que todos temiam estava agora em suas frentes. Então, como se o destino estivesse jogando sua última carta, uma segunda mulher entrou apressada, quase esbaforida. Esperem, não façam nada. A verdade é ainda mais terrível. A pessoa era uma médica e seu olhar era de pânico. Os policiais hesitaram e Larissa sentiu uma ponta de esperança. O que você sabe? Perguntou sua voz ansiosa. Clara estava grávida, disse a médica, sua voz quase um sussurro. E há algo mais. O pai do bebê, não era quem todos pensavam. Os olhos da mulher se fixaram em Alberto. Um choque percorreu a multidão, como se um raio tivesse atingido o saguão. O que você quer dizer? Alberto estava agora em estado de choque, sua expressão fechada e confusa. Clara era a mãe de Miguel e ela estava esperando um filho de alguém que está aqui neste momento. O nome dele, não posso. A tensão no ar se tornou insuportável. Larissa tropeçou e Eduardo segurou seu braço. Não, isso não pode ser verdade. A imagem de Clara morrendo como uma vítima de segredos apenas aumentou a agonia. Miguel, você tem que me ajudar, gritou Larissa, lutando contra a incerteza. Quem é o pai? O suspense era insuportável, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Tudo poderia mudar a partir daquele momento. E, no fundo, Larissa sabia que essa revelação iria destruir tudo o que acreditava saber. As conexões que antes pareciam seguras agora eram um emaranhado de mentiras. E a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar novamente. O caos se instaurou no saguão do hotel. O grito da médica ecoava, e tudo parecia girar em torno daquela bomba que acabara de explodir. Miguel tinha apenas acabado de revelar que Clara, a mulher cujos segredos se entrelaçavam na vida de todos, era sua mãe. A dor estampada em seus olhos refletia a luta interna de quem busca respostas em meio ao turbilhão de revelações. Larissa sentiu um aperto no peito. O que você está dizendo, Miguel? Clara, sua mãe? A mente dela girava, tentando processar a enormidade da situação. Eduardo estava ao seu lado, sem palavras, os olhos fixos em Miguel. A tensão era palpável, quase podiam tocar. O peso das palavras pairava no ar. Ela deixou tudo para trás, mas nunca parou de se preocupar comigo. E agora, tudo isso por causa de alguns dias malditos nessa empresa. Miguel estava consumido pela agonia, sem saber como o passado o tragava para a escuridão. A médica tomou um fôlego, a percepção de estar em um momento crucial a motivou a continuar. Clara sabia de um esquema de fraude, algo que poderia colocar todos aqui atrás das grades. E se vocês não se unirem, será tarde demais. Foi como se um relâmpago tivesse cortado a sala. O grupo de policiais se aproximou, as armas em punho, prontos para agir. Mas em vez de um ato de violência, apenas escutaram murmúrios, ecos de medo dispersos entre os convidados. Agora não é hora de brigar, precisamos colaborar. Larissa gritou, sua voz cortando o caos. Todos a olharam, e por um momento, tudo parecia parar. Se Clara tinha razão, então precisamos descobrir o que realmente aconteceu. As palavras dela reverberaram, tendo um efeito quase calmante, como se despertasse uma coragem adormecida. Eduardo, recuperando-se da paralisia, deu um passo em direção a Miguel.
Se Clara sabia, então podemos trabalhar juntos. Vocês precisam me dizer tudo. O desejo de verdade brilhava em seus olhos. Com um pequeno aceno, Miguel começou a falar. A cada palavra, uma nova camada de complexidade surgiu. Um acordo obscuro entre Alberto e Paulo, um jogo de poder e dinheiro que colocava em risco a integridade de todos ali. Ela deixou pistas. Só precisamos juntar tudo, disse Miguel, usando a dor como combustível. Enquanto os policiais aguardavam, a médica sugeriu que se procurasse nas coisas de Clara, talvez encontrassem os documentos essenciais. O clima tenso estava carregado de expectativa. Vamos, agora! Não temos tempo a perder! Gritou Maria, uma das funcionárias do hotel, juntando-se à equipe. O grupo se dividiu, Larissa, Eduardo e Miguel lideraram a busca. O coração de Larissa batia rápido, cada cômodo que entravam parecia revelar não apenas pistas, mas também as sombras do passado. Era como se cada cartela que abriam fizesse o passado se contorcer, mudando a percepção deles sobre Clara, Alberto e a própria vida. Finalmente, em um antigo baú, encontraram documentos que expunham as fraudes. O suor escorria, mas havia uma luz no fim do túnel. Miguel segurou os papéis trêmulos e um semblante de determinação tomou conta do ambiente. Com a verdade em mãos, ele encarou os policiais. Aqui está, esta é a prova. Clara não era uma vilã, mas uma heroína que se sacrificou pela família. Uma onda de murmúrios correu pelo saguão e as autoridades começaram a agir, prendendo Paulo e Alberto sem hesitar. A tensão foi se dissipando pouco a pouco, e com ela, a dor. Estamos livres, sussurrou Larissa, olhando para Eduardo. Um brilho de esperança resplandecia em seus olhos. A conexão entre eles se fortaleceu. Um laço forjado no calor de revelações e desafios. Precisamos fazer valer a memória de Clara, disse Miguel, a voz firme. Ele sentiu que, mesmo na tragédia, havia uma centelha de redenção acesa. Quando tudo parecia caminhar para um final feliz, Larissa se permitiu um sorriso. Mas ao fundo, uma figura familiar observava. Clara, saúde ou espírito, o que ela queria dizer. O futuro estava ali, repleto de possibilidades. E assim, a história deles se encerrava, ao menos para aquele capítulo. Uma nova jornada começava em meio às cinzas do passado. Agora, antes de encerrarmos, faça sua parte. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nenhum segundo a mais.